Que você veio, está aqui esta noite para juntos cultuarmos o nosso Deus. Queremos agradecer você, visitante, que está conosco. Seja sempre bem-vindo entre nós. Como tem um slogan nosso aqui, né? Essa igreja pode ser sua, tá bom? Então, qualquer coisa, você procura o presbítero Miqueias aqui, que é da classe de novos membros, ou fale com um dos nossos diáconos, né? Do seu desejo de fazer parte desse povo, né, que está aqui celebrando sempre ao Senhor, aos domingos, às quartas-feiras, às sextas-feiras, mas também no dia a dia, né, por onde vamos, nós também estamos servindo ao Senhor e adorando ao Senhor. Lembrando, né, o nosso pastor está de férias, e que o Senhor continue abençoando, né, o nosso pastor, Damares, né, e que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado através dos nossos irmãos. E eu convido você para que nós possamos meditar na palavra nesta noite. Vai já pedindo ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que você seja edificado nesta noite, que você seja desafiado pela palavra, que você, ao sair daqui nesta noite e ao retornar para sua casa e na caminhada da vida, esta palavra possa produzir frutos na sua vida, né, nas nossas vidas. Eu não sei se aconteceu com você que é pai, né, de falar com seu filho e ele não te dá ouvido. Será que isso é normal? Você alerta o menino, a menina, né, o seu filho, sua filha, não faz isso e tal, né, não sobe nesse pé de manga, que se você subir pode acontecer um acidente. Daí um dia ele sobe e cai e se machuca. Menino, vai jogar bola, coloca o tênis, coloca a chuteira, porque senão vai arrancar o dedão aí, né? E por aí vai, né? Poderíamos aqui citar vários exemplos. Por que o pai faz isso? Porque ama o seu filho. Deus também nos ama. Deus nos ama, e por isso que Ele nos alerta quanto aos perigos, e por nos amar, ao longo da história, Deus levantou profetas, para que fossem essa voz, para alertar o povo quanto aos perigos, quanto aos erros, quanto aos problemas, e quanto a uma vida com Ele, um relacionamento, uma intimidade com Ele. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E eu convido você a abrir em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares. E aí você, meu irmão, vai ler bem alto para que os irmãos que estão em casa lá, eles leiam junto com você também, tá bom? Então, para eles ouvir lá da casa deles, aí você lê bem alto aí, para que eles possam ler também junto a palavra. 1 Reis 17, de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus para o nosso coração. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Queridos, eu acredito que a maioria dos amados que aqui estão conhece um pouco da narrativa sobre o profeta Elias, conhece um pouco também sobre o seu sucessor Eliseu.
E às vezes nos vem mais à mente, né, coisas mirabolantes que aconteceram com esses profetas, ou coisas que chamam mais atenção, né, a nossa atenção, milagres que Deus realizou ali. E aí você pode lembrar, por exemplo, de Elias, né, falando e coisas acontecendo, de Eliseu agindo, né, e coisas também acontecendo, sendo instrumento de Deus, né, machado flutuando, né, olhando uma nuvenzinha e lá, daí a pouco esta nuvenzinha se torna, né, num torrencial de águas, e o alimento que não dá para 2 pessoas alimenta o profeta e depois vai multiplicando. Enfim, várias ações desses homens de Deus. Mas nós queremos pensar nesta noite, amados, sobre tempos difíceis. Tempos difíceis. O tempo em que o povo de Israel estava vivendo, o tempo dessa narrativa bíblica, eram tempos difíceis. Não é diferente dos nossos tempos. Também podemos considerar o tempo em que nós vivemos como tempo difícil. Tempo de lutas, tempo de dores, tempo de sofrimento, tempo de adversidade, tempo de perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, tempo de um evangelho fraco, tempo de pessoas de um cristianismo fraco, em que muitos não estão dispostos a viver o verdadeiro evangelho, a pagar o preço de seguir ao Senhor Jesus. Ah, meu irmão, muitas vezes nós olhamos para as Escrituras e até como cantamos aqui e almejamos, né, sobre o céu, e devemos desejar esse céu, devemos desejar essa eternidade, devemos desejar esse momento em que estaremos com o Pai, e certamente será um momento maravilhoso, precioso, momento em que não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não vai haver tempo difícil. Mas eu quero te convidar, meu irmão, mesmo em tempo difícil, a confiar no Deus poderoso, a servir esse Deus poderoso, a viver uma intimidade com esse Deus poderoso já aqui e agora, já hoje, já nesta semana, já enquanto estamos aqui. Por causa da influência do pecado, por causa da influência de pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes nós só olhamos para as situações, para as adversidades, para os problemas. Nossa tendência muitas vezes é reclamar das pessoas, reclamar do cônjuge, reclamar dos nossos familiares, reclamar do vizinho, reclamar disso e daquilo, e não olharmos para o que Deus está fazendo, não olhar para a ação de Deus na história. Ah, meus queridos, você já parou para pensar que esse tempo de pandemia que temos vivido, já há quase 2 anos, não é uma permissão de Deus para tratar a nossa vida, para nos lapidar, para nos preparar, para nos moldar conforme o caráter dele? Elias, amados, o personagem do nosso texto aqui, ele aparece como se fosse do nada. Olha o que diz o texto, versículo 1, acompanhe comigo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ele já chega chegando, como diz o outro. Ele já chega com a palavra, e a palavra dele é direta ao rei. Naquele tempo o rei tinha uma influência muito grande dentro da nação, dentro do povo. Que rei era esse? O rei Acabe. O texto diz para nós, disse Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Bom, eu e você poderíamos dizer, quem está dizendo é Elias. Elias é um homem, ele pode estar sendo alguém que está falando da parte somente dele, mas quando ele diz isso, amados, ele está falando da parte de Deus. E esta palavra, amados, era uma palavra
chamando aquelas pessoas, chamando aquele povo e chamando aquele rei a um compromisso com Deus. Porque esta palavra está dizendo: não vai chover. E não choveu. Por 3 anos e meio não choveu. Porque quem estava falando não era homem, quem estava falando era Deus. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Vimos aqui ontem, né, Rick? Deus não muda. Deus não muda. Jamais muda. Agora eu vou ser bonzinho. Agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer isso. Não, agora eu vou ser mal. Deus não muda. Deus é Deus, independente de nós. Independente de quem somos, independente do que fazemos, Deus continua Deus. Deus não nos salva por nossos méritos. Agora o Natanael é bonzinho, vou salvar Natanael. Não. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Deus não está preso ao tempo. Esta palavra, amados, ela vem àquele povo, porque aquele povo estava vivendo a sua vida totalmente longe de Deus. Essa palavra, ela não é dirigida somente ao rei Acabe, mas essa palavra tinha como direção a todos aqueles que estavam longe do propósito de Deus, porque as consequências das decisões, não só de Acabe, mas daqueles moradores, estavam sendo terríveis. Por isso o tempo era difícil para aquele povo. Se juntaram ali muitas pessoas para adorar Baal. Se você procurar qual o significado de Baal, significa dono, significa esposo, seria uma das traduções. Minha pergunta para você, meu querido: você prefere servir ao Rei dos Reis, ao Deus Todo-Poderoso, ou servir alguém que vai te dominar? Alguém que te chama a uma intimidade com Ele, alguém que te chama a um compromisso com Ele, a ter a verdadeira liberdade em Jesus, ou você quer se submeter a um dono, a um dominador, que tem como apelido pai da mentira? Muitas vezes, amados, nós usamos a expressão: Deus é o Deus dos deuses. Na verdade, não existe deuses. Existe um Deus. Por que nós usamos a expressão Deus dos deuses? Para que nós possamos entender, assim, numa linguagem nossa. Porque, na verdade, só existe um Deus, único e verdadeiro. Porque tudo aquilo que vai tentar tomar o lugar de Deus na nossa vida, isso está nos afastando do propósito para o qual que nós fomos criados, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para a sua própria glória, porque o nosso fim principal, a nossa motivação principal é glorificar a Deus, é viver para a glória dEle, em todo o tempo, não só enquanto estamos aqui, é cada um na nossa profissão, na nossa vizinhança, por onde nós somos, nós vivemos o verdadeiro evangelho. E agora, esse Baal, que é o dono, que era considerado como se fosse um controlador das chuvas, das tempestades, Elias, cheio do poder de Deus, dirige uma palavra direta e diz: Baal é controlador de tempestade, ele controla mesmo a chuva. Eu estou dizendo agora que não vai chover por 3 anos e meio, de acordo com a minha palavra. Mas por que Elias diz isso? Porque quem estava dizendo era Deus, usando Elias para falar para Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um rei que se tornou um dos piores reis, e para piorar a situação, ele casou com uma mulher terrível, que ao invés de ajudar ele, complicou mais ainda o seu reinado, fazendo propostas erradas, contribuindo de forma terrível
para afundar ainda mais o povo de Israel e distanciar do projeto de Deus. Então, veio esta palavra do Senhor a Elias. Esse rei, Acabe, ele começou a valorizar mais aquilo que se distanciava as pessoas de Deus do que o próprio Deus. Ele começou a dar vazão para coisas que não agradavam a Deus. Fazendo um paralelo conosco hoje, amados, será que nós estamos criando adoradores de Baal? Pessoas que estão submetendo a esse dominador deste mundo? Quero aqui abrir um parênteses, fazer um alerta primeiro para os pais. Você que é pai, mãe, avô, avó, tio, preste atenção. Muitas vezes nós, como igreja do Senhor Jesus, não estamos investindo o quanto precisávamos, nem como pais, pessoalmente na nossa casa, nem igreja investindo o quanto deveríamos investir nas crianças. A sociedade lá fora está investindo de forma terrível. Programas, desenhos, imagens, vídeos, educação distorcida, investindo terrivelmente porque eles querem dominar a mente do seu filho desde pequeno. Quantas crianças estão gastando mais tempo com outras coisas do que com Deus e com a palavra de Deus, ou até com brinquedos lúdicos, brinquedos que estimulam a imaginação, quebra-cabeça, fazer uma pipa, construir um carrinho de rolimã, né, Wendel? E lá na cachoeira tomar banho, ali na cachoeira do Valverde, que o Wendel tomou muito. Não dá para tomar mais não. Mas a nossa sociedade quer escravizar o seu filho. E as ideias estão aí. Porque quando se domina a mente, se domina tudo. Meu querido pai, minha querida mãe, invista no seu filho. Invista tempo, cuidado, orientação. Você jovem adolescente, fique atento com as investidas do maligno. Um dos missionários que esteve aqui pregando nesta igreja falou de uma universidade em São Paulo que tem uma faixa bem grande, dando boas-vindas aos novos alunos, dizendo: aqui o seu filho vai se tornar um maconheiro, um gay. Nós iremos transformar o seu filho nisso. Já pensou? E é isso mesmo. Cada vez mais, amados, nós vemos menos pessoas que estão sendo formadas com caráter de Deus, com caráter bíblico, com caráter de cristão verdadeiro. E cada vez mais a nossa sociedade está se adentrando com os mesmos pecados de Israel nesse tempo, porque deram ouvidos a ideias erradas de profetas que valorizavam Baal e outros deuses, de um rei que estava sendo conivente, que não estava pagando o preço de ser verdadeiro rei do povo de Deus. Eu temo, irmãos, pela próxima geração, porque cada vez mais nós temos piores profissionais em todas as áreas. Porque muitos dos nossos jovens vão para a faculdade e, ao invés de estudar de verdade, ficam dando ouvidos a ideologias, querem saber das baladas, querem saber das festas, das farras, estão mais preocupados em marcar o dia da festinha do que vai fazer, do que estudar de verdade. O que você acha que vai ser dos nossos prédios daqui a pouco? Será que os engenheiros vão fazer os cálculos corretos? O que será dos nossos médicos? Pergunte a qualquer irmão aqui, mais veterano que trabalha em hospital, em posto de saúde, você vai ver esta nova safra de médicos. É ridículo, irmãos. Profissionais que não sabem o que estão fazendo.
comerciantes que não são verdadeiros comerciantes, advogados que não são verdadeiros advogados, e o pior, muitos deles levam o nome de cristãos. O povo de Israel estava indo de mal a pior. O povo de Israel estava dando mais vazão aos seus pecados, às suas vontades, adoradores de Baal do que adoradores de Deus. Meu querido, eu preciso te dizer, se você vem aqui nesta igreja no domingo e fala com Deus e cultua a Deus e levanta a mão e canta e ora, mas no dia a dia não vive uma vida de cristão, lamento te dizer, você está redondamente enganado. Por que o povo passou fome? Por que o povo sofreu? Por que o povo ficou sem chuva? Por que o povo ficou sem alimento? Porque se afastou do propósito de Deus. Deus está de braços abertos para nos abençoar. Pastor Everson já disse nesse púlpito que quando nós vamos chegar no céu, nós teremos a surpresa, porque vai ter um baú, uma figura, né, que ele usou, um baú bem grande, que ele vai abrir o baú, Deus vai abrir o baú e fala assim, aqui, está aqui, você não pediu, você não buscou essa intimidade comigo, estava aqui, tantas e tantas bênçãos para você. E eu e você podemos, amados, declarar e dizer e testemunhar quantas bênçãos Deus já deu para nós. E por que então nós não continuarmos servindo ao Senhor e fazendo isso com alegria e ter prazer na casa de Deus, com o povo de Deus e continuando na semana adorando e servindo ao Senhor com integridade? Amados, o nosso mundo precisa disso, porque nós sabemos que quando nós temos intimidade com Deus, nós buscamos e vivemos essa vida, Deus vai nos abençoando grandiosamente em todas as coisas, até mesmo nas coisas materiais. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que vivia na bebida, nas drogas, e nunca conseguiu nada na vida, vivia como se fosse quase que um mendigo, dependendo dos outros. Aí aquela pessoa se converte, assume um compromisso com o Senhor Jesus. Daqui a pouco aquela pessoa mudou totalmente a sua fisionomia, o seu rosto, o seu físico. Daqui a pouco ele que dependia dos outros para tudo financeiramente, agora ele tem até uma casa, ele consegue comprar uma roupa melhor. Porque onde o Evangelho chega, onde a palavra de Deus chega, há transformação. Elias, amados, ele fala a verdade que precisava ser falada para o povo. Ele vai direto no palácio e fala para o rei. E ele chama aquelas pessoas a um compromisso com Deus, a um verdadeiro arrependimento. Diácono Nilton falou hoje pela manhã sobre arrependimento. Atos capítulo 2. A mensagem de Elias, amados, é dizendo para eles, deixe isso de lado. Mas quando você quer viver o verdadeiro evangelho, tem um preço a se pagar. Por 65 anos, o povo de Israel viveu afastado de Deus. Por 65 anos, eles deram vazão às suas vontades. Mas agora, o que acontece com Elias? Acompanhe comigo, versículo de número 2 em diante. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Se fosse eu e você, talvez nós iríamos analisar bastante antes de levar uma mensagem dessa para o rei. Porque talvez a gente ia falar assim, não, mas se eu falar a verdade,
como é que eu vou me sustentar? Se eu agir desta forma, como que eu vou alimentar minha família? Se eu fizer desse jeito, eu não vou conseguir ter lucro. Se eu fizer dessa maneira, eu não vou conseguir a promoção. Elias poderia muito bem, amados, dizer, se eu falar, como é que eu vou me sustentar? De onde vai vir o meu sustento? Porque eu dependo das coisas do templo, eu dependo do que o povo de Israel passa, e se o rei determinar, agora eu vou viver sem, de que eu vou viver? Deus mostra para Elias, faz o seguinte, vai lá e fala, e Elias vai e fala, e após falar, Deus fala com ele, agora, pronto, você já cumpriu essa parte do seu ministério, vai para a região do Oriente, e vai para lá que eu vou mandar corvos para te alimentar. Meu querido, uma coisa é você poder pegar o seu dinheirinho, ir ali no supermercado, no mercadinho, né, no hortifruti, comprar suas coisas. Agora você você já se colocou nessa cena todo dia, de manhã e à noite, é corvo que vem trazer a comida? Esses corvos aqui eram meio gulosos, né? Pegava para eles e pegava para Elias também. Mas o texto fala para nós que não faltou sustento para Elias, nesse tempo. Nesse tempo Elias é sustentado, é cuidado, é amparado, não pelos corvos em si, mas pelo Deus dos corvos, pelo Deus da providência, pelo Deus que sustenta. Ah, meu querido irmão, trabalhe sim, trabalhe, estude, se prepare, faça o melhor que você puder. Se você puder juntar lá um dinheirinho para aposentadoria, também faça. Se prepare para a sua aposentadoria. Faça o que for necessário. Mas em primeiro lugar, confie em Deus. Descanse em Deus. Lembre-se de quem provê é Deus, de que quem sustenta é Deus, de quem cuida de nós é Deus. E nós precisamos fazer o que é da vontade de Deus. Então vamos falar com o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu invista nisso? O Senhor quer que eu esteja agindo dessa forma? Por qual caminho que eu vou trilhar? Esse caminho agrada o Senhor, glorifica ao Senhor. Porque às vezes, amados, nós somos tendentes a negociar princípios e valores. Achando que essas coisas, essas negociatas que nós entramos nelas, vão sustentar a nossa vida. Ah, meu querido, a palavra de Deus nos diz que esse mundo jaz no maligno. Então, se este mundo jaz no maligno, tudo que é deste mundo é do maligno. Se o meu coração está nas coisas deste mundo, aqui parafraseando as Escrituras, nós somos os mais infelizes dos homens, porque a nossa esperança é o céu, a nossa esperança é a eternidade, a nossa esperança é o Senhor. Meu querido, os tempos são difíceis? São, se nós olharmos aos olhos humanos. Os tempos são difíceis, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso, mas o nosso Deus é quem nos sustenta. Meus queridos, o texto continua, e a partir do versículo 8 em diante, ele vai aqui falar para nós a história de Elias e a viúva de Sarepta. E eu apenas vou aqui fazer um resumo para os irmãos. Elias é sustentado pelos corvos, tem ali alimento de manhã e à noite, bebe da torrente, mas o versículo de número 7 vai dizer: mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ah, meus irmãos, hoje no nosso tempo,
tem muita viúva bem de vida, não é? Tem ou não? Tem. Mas naquele tempo, viúva dependia totalmente de outras pessoas. Viúva não tinha renda própria. E o texto vai falar que Deus fala para Elias: agora, Elias, você vai para a cidade de Sarepta, e é o seguinte, você não vai lá para orar assim por ela, para abençoar ela, né, para Deus prover um novo marido para ela, ou prover o sustento para ela. Não é isso que você vai fazer, não. Você vai lá, que ela vai preparar uma comida para você. Ela é que vai te alimentar. Ela que... meu querido, se fosse eu e você, fala assim: Senhor, o senhor está de brincadeira, não? Tudo bem que o senhor me alimentou com corvos, o senhor mandava comida para mim vinda dessas aves, mas depender agora de uma viúva não tem nada, viúva não tem o que oferecer, e eu vou depender então agora desta viúva para me dar comida? E o texto mostra para nós, amados, que ele chega lá, ele vai, ele obedece, e chegando lá, esta mulher diz o seguinte para o profeta Elias: Elias, é o seguinte, eu tenho aqui um pouquinhozinho de farinha, um azeite, dá para fazer uma última refeição, porque eu e meu filho vamos morrer, a gente vai comer e vai esperar a morte. E o profeta então diz: tudo bem, você vai poder fazer sua última refeição. Você pode até pensar nessa última refeição, mas antes dessa refeição você vai fazer um bolo para mim. Se coloque no lugar dessa viúva, você faria? Se coloque diante dessa situação também na posição de Elias. Deus deve ter se enganado, mandou vir para cá, de repente essa viúva tinha muita coisa, e agora eu chego aqui, falo com ela que ela precisa fazer uma comida, e ela me diz que só tem da última refeição. O texto vai mostrar para nós, amados, que esta mulher foi, versículo 15, acompanhe comigo, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja que, amados, o texto mostra para nós que eles comeram muitos dias, por causa da palavra de quem? Do Senhor. Meu querido, não olhe para o problema, não olhe para o tempo difícil que estamos vivendo, não olhe para as circunstâncias, não vá pela maioria. Se a maioria negociar princípios e valores, se a maioria usar meios errados para adquirir o seu sustento, se a maioria fizer de acordo com os preceitos deste mundo, a palavra de Deus está nos desafiando nesta noite, nesta oportunidade, nesse momento, a confiar no Deus da provisão, no Deus que sustenta, no Deus que é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que, se você continuar lendo capítulo 18, 19, 20, 21, você vai ver que Elias passou por maus bocados ainda, por causa da rebeldia do povo. O povo fez culto a Baal, Jezabel influenciou Acabe depois a começar a perseguir Elias, Jezabel influenciou e Acabe matou Nabote, e por causa disso vieram várias consequências sobre o povo de Israel por causa da desobediência. Mas Deus não desiste dos seus. Deus chama Elias para si, e Deus depois levanta Eliseu. Eliseu continua um ministério bem similar, alertando o povo quanto a um compromisso com ele, mas o povo também, lá no tempo de Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, você vai ver
que o povo passou 4 meses sem comer, a ponto de ter aquela narrativa bíblica, você se lembra? De que 2 mulheres, vou pegar nossas irmãs ali, aqui nós vamos, num dia a gente vai cozinhar o seu filho, e a gente vai comer, tudo bem, aí a gente faz assim, amanhã a gente cozinha o seu, lembra disso? Está lá, 2 Reis capítulo 6, porque Eliseu falou que ia ter fome. Meus irmãos, você passar por alguma necessidade, muitas vezes nós conseguimos relevar, mas fome eu acredito que é algo muito terrível. Quando a gente fica assim um dia sem comer alguma coisa, já é ruim, não é? Não tem? Às vezes aqueles exames, né? Eu já vi gente que se preparou para o exame, aí chegou lá, não teve a cirurgia, não teve aquele exame naquela hora, teve que esperar para o outro dia, aí jejum de novo. Agora você imagine 4 meses de fome na cidade, por causa das consequências do pecado. Será que o que nós estamos vivendo no mundo não é consequência do pecado? Não é Deus permitindo para nos moldar e nos chamando a um compromisso com Ele? Ah, meus queridos, no episódio lá em que as mulheres chegaram ao ponto de matar os seus próprios filhos e cozinhar e comer, eu vejo isso como uma terrível atrocidade, mas o pecado faz isso. Eu já fiquei sabendo de mães que vendem suas filhas de 10 anos para a prostituição. Resultado de quê? É da fome em si, irmãos? É da fome em si? Não, é o coração mau mesmo, pecaminoso. E se eu e você não tiver a graça de Deus nos sustentando, nós vamos fazer coisas dessas ou até piores. Mas lá naquele episódio, o profeta Eliseu foi usado por Deus e trouxe uma palavra profética dizendo: vai ter comida amanhã. E teve comida no dia seguinte, porque 4 leprosos começaram a andar em direção ao acampamento dos sírios, e os sírios saíram correndo, porque aqueles 4 homens fracos, leprosos, com fome, marchando em direção ao acampamento, os sírios ouviram como se fosse um grande exército, poderoso, e o alvoroço foi tão grande que eles foram embora e largaram a comida e largaram tudo para trás, e aqueles leprosos chegaram e foram alimentados, cuidados. E aqueles que eram discriminados pela cidade, aqueles leprosos que tinham que ficar longe da cidade, foram aqueles que levaram a boa notícia: tem comida, vamos lá, tem comida. Se cumpriu a palavra do profeta. Ah, irmãos, também hoje é o tempo, fazendo aqui uma analogia, talvez eu e você somos os leprosos, somos aqueles que estão sendo rejeitados pela sociedade, talvez eu e você somos aqueles que estão sendo discriminados por viver o verdadeiro evangelho, mas eu e você somos aqueles que vamos levar a boa notícia: tem pão, tem um pão do céu, tem um alimento de verdade, que vai nos alimentar hoje, amanhã e eternamente. Ah, meus queridos, os tempos podem ser difíceis, mas o nosso Deus continua sendo o Todo-Poderoso. Deus não muda, Deus não falha, Deus não está preso ao tempo, Deus não chega atrasado e nem adiantado, porque Deus já tem um plano, e esse plano já foi elaborado na eternidade.
A questão é como que eu e você nos encaixamos nesse plano. Será que eu e você estamos dispostos a ser seguidor verdadeiramente de Deus e confiar no Deus da providência e descansar nele, mesmo que isso nos custe coisas daqui? Ou será que nós vamos negociar nossos princípios e valores e vamos virar adoradores de Baal? Tudo aquilo que não agrada a Deus significa que você se torna um adorador de Baal. E você sabe muito bem o que aconteceu com os profetas, com os seguidores de Baal. Todos eles foram mortos à espada. Aquilo já é uma prefigura, já é um insightzinho do julgamento final. Porque todos aqueles que rejeitam a Deus blasfemam contra o Espírito Santo. Todos aqueles que rejeitam a Deus, não há solução. Existe solução em vida, em seguir a Deus, em viver para Deus. Eu e você somos privilegiados, todos nós que estamos aqui, desde do primeiro banco até o último banco. Todos nós somos privilegiados porque nós temos acesso a essa palavra hoje. Esta palavra de Deus, de que Ele é o poderoso, de que Ele está nos chamando ao arrependimento, de que Ele nos chama a um compromisso com Ele. Alguns não têm essa oportunidade de ouvir. Alguns estão por aí e não estão ouvindo. Mas nós temos essa oportunidade. E eu e você podemos dizer sim. Curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Talvez você pense assim, não, eu já assumi um compromisso com o Senhor Jesus, eu já sou salvo, já sou membro da igreja, já sou membro inclusive há tanto tempo. Ok, bênção pura. Mas viva fazendo jus a esse cristianismo. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho, meu irmão. Eu falo isso por causa do amor de Deus por você. Viva o Evangelho. Mesmo que isso custe algumas coisas. Mas viva o Evangelho. Não negocie o Evangelho. Vamos parar de sofrer, irmãos. Não vamos olhar para o tempo difícil, para as coisas daqui. Vamos olhar para o Criador, o Todo-Poderoso e Sustentador. Há bênçãos, há muitas bênçãos, de toda sorte. Como Paulo escreve aos Filipenses, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou almejamos. Glória a Deus por isso, amados, que Ele faz. Então renove esse compromisso com o Pai. Se tem algo que você precisa se arrepender, se arrependa. Fale com Ele. Senhor, eu tenho feito alguns projetos aqui que não agradam o Senhor, tem me distanciado do Senhor. Senhor, eu tenho um projeto de vida aqui que tem me afastado de Ti. Senhor, me ajude, eu quero voltar. Eu quero fazer não a minha vontade, não o meu projeto, mas eu quero fazer o projeto do Senhor. Qual é o projeto do Senhor? Qual é o próximo passo, Senhor, que eu devo dar? Fale com Ele. Certamente o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai te mostrar, vai te iluminar, vai te direcionar em como você fazer. Vamos viver, amados, debaixo da bênção de Deus. Deus está nos chamando à liberdade, e a verdadeira liberdade é em Jesus. Fora de Jesus não há liberdade, fora de Jesus há escravidão. Escravidão ao pecado, escravidão a coisas, escravidão a vícios, a tentações. Senhor, eu quero interceder a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, nós vemos nesta noite aqui, refletimos um pouco sobre esse chamado desse profeta, ó Pai, que veio trazer uma mensagem direta ao rei, veio trazer uma mensagem para o povo que estava longe do propósito do Senhor.
e por isso, ó Pai, eles viveram tempos difíceis. Ó Senhor, nós também, na nossa análise aqui limitada, humana, nós também vemos tempos difíceis, ó Pai, onde o ímpio, onde o mal, onde muitas coisas são contrárias ao Senhor, tem muito valor, ó Pai, e aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que glorifica ao Senhor, ó Pai, tem sido menosprezado, tem sido, ó Deus, desconsiderado. Ó Pai, nós nos arrependemos diante do Senhor, ó Pai. Trabalhe o nosso coração, a nossa vida, para que cada um de nós individualmente e todos nós juntos como povo do Senhor possamos, ó Deus, dizer: nós queremos o Senhor, nós desejamos o Senhor, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos deixar de lado aquilo que não agrada ao Senhor. Ó Deus, trabalhe o nosso coração, nos ajude, nos fortaleça, nos dê, ó Deus, palavra de poder e autoridade. Não nos deixe cair nas tentações, ó Pai, nas ciladas que o inimigo tem colocado. Ó Pai, nos ajude a ensinar as nossas crianças a Tua palavra e a viver a Tua palavra com elas, ó Pai. Fortaleça os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que possam ser moldados, ó Pai, conforme o caráter do Senhor. Ajude a cada adulto, cada ancião, ó Pai, a continuar firme, proclamando o Teu Evangelho e vivendo o Teu Evangelho. Ó Pai, eu rogo as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Eu rogo as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre cada irmão aqui. Amanhã, ó Deus, quando vão sair para trabalhar, para angariar, ó Deus, o sustento, cada um de nós possamos nos lembrar de que o nosso sustento é do Senhor e vem do Senhor, ó Pai, e deve ser usado para a glória do Senhor. Ó Deus, aqueles que trabalham por conta própria, que são prestadores de serviço, que o Senhor abre as portas, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que têm o seu comércio, têm o seu próprio negócio, que o Senhor, ó Deus, mande clientes, mande pessoas, ó Deus. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abre as portas, ó Pai. Aqueles que são empregados, rogamos promoção, ó Deus, no serviço, um salário melhor para glorificar o Senhor, ó Pai, nisto também. Ó Deus, aqueles que vão sair para fazer um negócio nessa semana, aqueles que vão resolver uma questão de saúde, rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus. Nós queremos depender do Senhor, nós queremos a direção do Senhor, nós necessitamos do Senhor, ó Pai, por isso que nós estamos Te buscando. Não queremos, ó Deus, continuar vivendo, olhando para o tempo difícil, mas nós queremos viver olhando para o Deus da provisão, o Deus poderoso, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos disciplina, o Deus que nos ama e o Deus que está nos chamando, ó Deus, a um compromisso e intimidade com o Senhor. Nós vimos isso ao longo da história, Pai, quando o Teu povo buscou o Senhor, obedeceu o Senhor, respondeu à voz do Senhor, foi grandemente abençoado pelo Senhor. Assim também, ó Deus, nós queremos buscar o Senhor. Faça isso em cada um de nós, ó Pai. Nós Te oramos, nós Te agradecemos, certos da Tua bênção sobre nós, certos do Teu cuidado, da Tua provisão e do Teu sustento. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós Te oramos e nós Te agradecemos no nome que tem poder, o nome de Jesus.